vídeo é Neza é um filme irado do canal do Lusca, inclusive já vou me inscrever. E cara, uns meses atrás eu vi uma notícia desse Neza tá fazendo mais bilheteria do que o filme do Ultimato. Aí eu fiquei, caraca, como assim? O filme chinês que eu nunca ouvi falar tá fazendo mais bilheteria que o Ultimato do universo da Marvel? Aí eu entendi que, tipo, literalmente dentro da China ele fez mais bilheteria do que o Ultimato no mundo inteiro. E aí eu fiquei, caraca, que doideira. Aí eu vi, tipo, fotos desse Neza e eu me interessei. Eu fiquei, caraca, queria assistir. Aí, esse vídeo aqui foi recomendado no YouTube pra mim, do canal do Lusca. Eu falei, bom, vou assistir ele com o chat. Dito isso, você que está no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal do Lusca também. E bora ver, né, o vídeo dele. A China é um país que nos últimos anos tem crescido e inovado tanto tecnologicamente quanto economicamente. E a influência dela nessas áreas só vem aumentando com o passar do tempo. Mas se tem uma coisa que desde sempre a China foi influente, foi com a sua cultura. Seja nas artes marciais milenares, na sua arquitetura majestosa, na arte, música e principalmente no cinema. Qualquer um que nasceu entre os anos 90 e 2000 cresceu vendo os filmes do Jackie Chan na sessão da tarde. E não só isso, mas são incontáveis os filmes que homenageiam a China de alguma forma, ou então os próprios filmes vindo da China. Mas se tem uma coisa que no audiovisual não recebe tanto destaque assim, são as... Nossa, o desenho do Jackie Chan, que tinha o Jackie Chan, o velhinho do Ubu Buga Efeito e tal. Querendo ou não, a cultura chinesa sempre teve rondando a gente, né? Seja num ano novo chinês, que a gente sabe o que é, nos dragões, sabe? A gente sempre teve um pouquinho inserido aí, né? Doideira. Animações chinesas. Eu, por exemplo, nunca tinha visto um filme de animação chinesa antes e praticamente não tinha interesse algum em ver. Pelo menos até recentemente, quando uma animaçãozinha conhecida como Neza 2 chamou a atenção do mundo todo porque ela sozinha conseguiu fazer a bagatela de 2 bilhões de dólares. E pra vocês terem uma ideia, até esse momento a animação que mais tinha feito dinheiro em bilheteria no cinema foi Divertidamente 2, com seus mais de 1,6 bilhão de dinheiros. Mas Lusca, como é que esse filme conseguiu fazer esse tanto de dinheiro se eu não vi ele em cinema nenhum? Simples, meu caro amigo Símio, porque esse filme ele fez mais de 1,6 bilhão de dinheiros apenas na China. E Divertidamente 2, ele fez 1,6 bilhão, só que com a bilheteria do mundo todo. E isso por si só já é um feito inédito, porque até então nenhuma animação ou filme que eu saiba tenha feito mais de 1 bilhão em apenas um único país. Isso que é muito louco, porque também a China tem muita gente, né? Então, assim, é fácil de acreditar que isso tenha acontecido, mas ao mesmo tempo você fica chocado, você fica, caraca, tudo dentro do próprio país, bicho. Mas calma lá, Calabreso, porque a gente, na verdade, tá falando do segundo filme e a gente tá aqui pra falar do primeiro. Neza, o primeiro filme, é de 2019 e assim como o segundo, ele fez uma ótima bilheteria, fazendo mais de 700 milhões de doletas. E sobre esse primeiro filme, o que mais me deixa impressionado não foi nem esse tanto de dinheiro que ele fez, mas sim da bagatela que foi o orçamento dele. 22 milhões de dinheiros. Eles tinham só isso pra fazer esse filme. Nossa, e por incrível que pareça, mesmo tendo só essa quantidade pros padrões hollywoodianos, 22 milhões é muito pouco. Pequena de dinheiro, a qualidade da animação é tão boa quanto a dos filmes ocidentais que recebem centenas de milhares de dólares. E diferente do Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho, que os caras não faziam ideia do que eles estavam fazendo, esse filme, a qualidade... Animadores, como é que Vermelho, que os caras Animadores de Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho no seu ambiente de trabalho. E os caras tá jogando com a água na bunda, velho. Não fazia ideia do que eles estavam fazendo. Esse filme, a qualidade é de primeira. E pra vocês terem uma ideia logo de começo, esse filme é tipo uma mistura de Dragon Ball com Kung Fu Panda. Mas chega de enrolar agora e vamos logo partir pro filme. Mas antes de continuar com o vídeo, eu tenho uma coisinha muito legal pra apresentar pra vocês. Por isso mesmo, eu apresento pra vocês a YouCine. Na YouCine, você vai poder assistir os seus programas favoritos e ainda poder acompanhar os filmes... YouCine, faz tempo que vocês não patrocinam eu. Vamos tá patrocinando a Kátia Frávia, há mó tempo. Desde a última vez, mas vamos tá chamando.
O filme começa contando Bravos. pra gente que durante 1000 anos, as energias espirituais do céu e da terra geraram a Pérola do Caos. Ela se alimentava da energia do sol e da lua, e isso deixou ela extremamente poderosa e incontrolável. Para impedir a Pérola do Caos de destruir tudo, o Senhor Supremo do Céu mandou os discípulos dele para deterem a Pérola. E eles são o Tai Zenren, mas eu vou chamar ele só de Tai para ficar mais fácil. E um detalhe dele é que ele tem um porco voador. E o Thaís Carla? outro é o Shen Gongbao, mas eu vou chamar ele só de Shen. E o único detalhe dele mesmo é que ele é emo. Os dois saem na porrada com a Pérola, mas mesmo eles sendo muito fortes, a Pérola é ainda mais forte que os dois e ela enche eles de porrada. O mestre deles, vendo os dois tomando um supapo da Pérola, decide aparecer e ele consegue conter a Pérola e separar as energias espirituais e demoníacas que existiam dentro dela. Assim, o mestre consegue criar a Pérola Espiritual e a Pílula Demoníaca. Como a Pílula Demoníaca era muito perigosa, o mestre deles lança um feitiço para daqui a 3 anos um raio mágico surgir dos céus e destruir a pílula para sempre. E eu não sei pra que esperar todo esse tempo, sendo que a pílula tava literalmente na frente deles. Gastando. Se bem que se explodisse ela agora, nem ia ter mais filme. Enquanto esse dia não chegava, ele encarregou o Tai de cuidar delas e entregar a pérola espiritual para um mortal chamado Li Jing, porque esse mortal tinha ganhado um favor do Senhor dos Céus durante uma batalha. E quando essa tarefa terminasse e a pílula fosse destruída, o Tai ele ia se juntar ao Senhor Supremo do Céu, junto dos outros deuses, para se tornar um deles. Mas como só o Tai foi escolhido para isso, o Shen, ele não fica muito contente. O Shen que já tem uma carinha de vilão. O Shen que já... ódio, trevas, rock and roll. Não curtiu. E um detalhe que eu esqueci de falar dos dois é que o Shen e o Tai, eles são dois imortais, para ficar mais fácil de entender. É basicamente como se eles fossem semideuses e o Senhor Supremo do Céu fosse o Zeus e vivesse no Olimpo. O Tai, então, parte para entregar a pérola espiritual para a esposa do Li Jing, que é a senhorita Yin. E a esposa dele, ela tava só há 3 anos tendo uma única gestação. Desse jeito, era pra ela estar com a barriga do tamanho da grávida de Taubaté. A gente corta pra Yin no trabalho de parto e enquanto Tai esperava ela terminar, um servo aparece e serve pra ele um pote inteiro de bebida. Mas é claro que como ele tava em um momento importante, ele não iria fazer. Ele bebeu literalmente tudo que podia. E aqui a gente consegue ver um bom exemplo de que as animações chinesas não têm alguns filtros que as ocidentais têm. Nunca que tu ia ver em um filme da Disney um cara caindo de bêbado. Outro exemplo... Nossa, nunca. Imagina um Divertidamente. Os caras oferecendo pra um dos protagonistas lá 1 litrão de cachaça. Nunca. Também é que eles não têm muito problema em mostrar sangue. Por exemplo, o Tai, toda vez que leva uma porrada, o nariz dele começa a sangrar. E o máximo que a gente vê aqui nessas animações ocidentais é um risquinho vermelho representando que tá sangrando quando alguém tem um machucado. Mas nada muito além disso. Voltando pro filme, por sorte o Li Jing apareceu e conseguiu acordar o Tai. O problema agora é que por causa da bebida, o Tai esqueceu a senha que abre a Lotus. Ele tenta 1, 2, 3, 4 vezes, só que por sorte, igual um celular, dá pra usar a impressão digital pra destravar ele. O Jing descobre que aquele servo que deu a bebida pro Tai, na verdade estava sendo controlado por algum tipo de magia, mas antes que ele fizesse algo, outra serva que também estava sendo controlada, pegou as 2 pérolas e colocou a pílula demoníaca pra ser ativada. Nisso as energias malignas da pílula entram na Yin e o responsável por enfeitiçar os servos, na verdade foi o Shen, e ele aproveita a confusão que ele criou pra conseguir escapar, levando a pérola espiritual sem nem deixar vestígios. O Netza então finalmente nasce, só que ele é literalmente uma bolinha, com dentes. Com os poderes da pílula, o Netza começa a atacar todo mundo do vilarejo. A bolinha, ela toma uma forma humana, mas o Tai consegue prender ele a tempo, usando uma argola mágica que limita os poderes do Netza. Então os cidadãos da vila, eles pedem para que o Netza seja destruído, porque como ele foi gerado a partir da pílula demoníaca, ele é perigoso demais para existir. Só que os pais do Netza falam que vão manter ele preso no... Nossa, mas imagina a raiva que essa mãe não ficou. 3 anos. 3 anos. Pra gerar essa criança. Quando nasce dessa merda. Ah, não, a gente vai matar seu filho aí. Muito perigoso. Nossa.
ele é perigoso para que o Netza seja destruído, porque como ele foi gerado a partir da pílula demoníaca, ele é perigoso demais para existir. Só que os pais do Netza falam que vão manter ele preso no castelo e eles vão garantir que o Netza nunca mais machuque ninguém. Eu não tenho muita certeza disso não. O pai do Netza vai junto com o Tai em direção ao Senhor Supremo do Céu para pedir para que ele parasse o raio mágico e conseguir salvar o Netza. Mas a única coisa que eles encontram lá é esse mano feito de nuvens. O nome dele é Shang e basicamente ele é o porteiro do céu. O Shang fala que não tem como eles impedirem esse raio porque era uma magia que não tinha como ser desfeita porque ela era poderosa demais. O Tai fala para eles voltarem logo porque ali no lugar onde eles estavam, um dia era o mesmo que um ano na Terra. E realmente lá na Terra passou um ano e o Netza já tá crescido. Cresceu rápido até demais, na verdade. Se bem que esse maluco passou 3 anos na barriga da mãe dele, não me surpreenderia se ele já nascesse com barba na cara. Como o Netza com 3 tava anos de idade. a mãe dele chama ele pra brincar, só que o moleque ele é forte demais, Nossa! tanto que a mãe dele tem que usar a armadura pra brincar com ele. Mas como ela era responsável por proteger a vila, ela acaba tendo que sair e isso deixa o Netza com raiva, porque a mãe dele era a única pessoa que brincava com o garoto, já que todo mundo tinha medo dele e toda vez que ela ia brincar com o Netza, ela sempre falava que ia brincar o quanto ele quisesse na próxima vez, mas ela sempre acabava tendo que sair mais cedo porque algum monstro aparecia pra atacar a vila. Depois que ela sai, o Netza, pra poder escapar do castelo, engana os guardas mágicos que cuidavam pra que ele não saísse, fazendo os dois saírem na porrada pra ele passar sorrateiramente e ir em direção ao vilarejo. Quando o pessoal descobre que o Netza tava chegando, todo mundo procura um lugar pra se esconder, porque ninguém queria estar ali quando ele chegasse. Tem até os malucos que literalmente jogam um cadáver no chão pra se esconder dentro do caixão. E falando um pouco disso, o pessoal da vila realmente tem até um preconceito com o Netza, mas o moleque também dá motivo pro pessoal ficar com medo dele. Maluco. Também? O moleque já não tem uma aparência muito agradável ainda. É um capeta, né, mano? Esse é um dos métodos de tortura mais cruéis que eu já vi numa animação pra criança. Enquanto o Netza fazia uma algazarra com o pessoal da vila, um grupinho de crianças estava procurando uma forma de se vingar do Netza. E uma dessas crianças que estava usando uma cabeça de porco, criou um plano mega complexo pra conseguir zoar o Netza. Aí o bagulho vai ficar... Onde ele ia cair em várias armadilhas e na última delas ele ia dar de cara num poço de lama. E pra deixar tudo pior, as outras crianças ainda jogaram ouriços do mar e mijaram no meio da poça. Mas agora vem o plot twist, porque na verdade o molequinho que fez o plano era o Netza. E ele assusta os moleques e faz eles caírem que nem patinhos no plano que ele fez. E eu gosto que essa cena, além de divertida, ela mostra o quanto o Netza é inteligente e sagaz. Obviamente os moleques ficam com raiva dele, e o líder e mais velho deles chama o Netza de demônio, o que deixa o Netza profundamente irritado, e ele chuta uma pedra gigante na direção das crianças. Receba! Mas pra sorte das crianças, o Tai aparece bem na hora e salva elas. O pai dele também tava ali, e vendo toda a confusão que o Netza criava toda vez que ele escapava pra vila, eles decidiram colocar o Netza em um treinamento especial pra ele virar um guerreiro e proteger a vila contra os demônios e outras criaturas que eventualmente... É isso que eu tava pensando, se tá aparecendo tanto bicho pra atacar a vila, eles têm, tipo, literalmente um diabinho muito poderoso, é só unir os dois, né? O diabinho muito poderoso protege a vila, só precisa de um treinamento bala. atacassem a vila. Mas além disso, os pais do Netza queriam fazer isso para melhorar a imagem dele, já que quando aquele raio mágico viesse e levasse o Netza de arrasta, eles não queriam que as pessoas se lembrassem dele como um monstro, e sim como um herói. O Tai, então, ele leva o Netza para treinar dentro de uma pintura mágica, onde lá ele consegue moldar o lugar como ele quisesse, usando apenas um pincel, que também era mágico. E mais uma vez a gente consegue ver como a animação desse filme é linda. Já no primeiro treino, o Tai ensina ele a fazer o feitiço de se transformar, igual aquele jutsu de transformação do Naruto. Enquanto o Netza praticava, o Tai foi dormir porque o próprio Tai, que era um imortal, ele demorou 6 meses para aprender esse feitiço. E quando o Tai acorda, a mãe do Netza aparece procurando por ele, mas quando eles acham o garoto, ele tinha ido de base. Na tentativa de salvar o moleque, o Tai faz uma respiração boca a boca e nisso ele descobre que o Netza, na verdade, era um sapão venenoso. Isso ele porque fez o Netza o feitiço. aprendeu em uma tarde o feitiço de transformação e a gente consegue ver que esse moleque é um gênio, na verdade. Bravo, o Tai fala tá? que ele tinha o antídoto na calça dele, mas o Netza só encontrou uma lança mágica e sem querer ele ativa ela. Ao mesmo tempo, os pais do Netza chegam e encontram um moleque tacando fogo nas calças do mestre dele. Os pais do Netza tentam convencer ele a treinar direito
direito, porque assim ele ia melhorar a imagem dele. Porque eles sabem que o Netsa, na verdade, ele não gosta de ser tratado igual um monstro. E a mãe dele fala que ela sabe que ele se sente sozinho por causa disso. E aqui a gente tem um flashback mostrando a primeira vez que o Netsa conseguiu fugir pra vila. Ele era só um bebezito e ele conseguiu achar uma amiguinha pra brincar com ele. Só que as pessoas ao redor, elas ficaram com muito medo do Netsa. E além de proibir as outras crianças de brincarem com ele, as pessoas começaram a humilhar Nossa, o garoto mesmo jogando criança. legumes nele. E desde esse dia, ele tem raiva das pessoas da vila, já que ninguém sequer quis entender o lado dele. E pra Tadinho. convencer o Netsa, o pai dele diz que vai contar toda a verdade pra ele. Só que ao invés de contar que ele era a pílula demoníaca, o pai dele diz que ele era a pérola espiritual. O Netsa até pergunta por que eles não falam pra todo mundo que ele era a pérola espiritual, mas eles só dizem que aquilo era tudo um segredo e que as pessoas não podiam saber daquilo. E que era pra ele agir como um herói, porque assim as pessoas iam aos poucos começar a gostar dele. Passa um ano depois Ô, disso dó. e o Netsa tava enfrentando um monstro, só que o moleque ainda não era nada gentil com os moradores. Isso, na verdade, era um treino e obviamente o pai e o mestre dele repreendem o Netsa porque além de machucar as pessoas, ele tava destruindo tudo ao invés de ajudar como deveria. Como o Netsa não suportava mais ficar ali dentro treinando, ele consegue roubar o pincel pra escapar dela e deixar o pai e o Tai presos lá dentro. Ao mesmo Nossa. tempo, um demônio da água aparece e vai na direção da cidade em busca de comida. Por sorte, o Netsa se encontra com ele e como o bicho viu que não tinha chance contra o Netsa, ele começa a fugir. E enquanto o Netsa perseguia ele, ele acabava destruindo tudo pelo caminho, o que obviamente assusta os moradores. E no meio dessa perseguição, o monstro ele pega aquela garotinha que falou com o Netsa lá naquele flashback. E o detalhe dessa garotinha é que ela é a irmã mais nova daquele garoto mais velho do grupinho. O monstro leva ela pra praia, mas antes que ele conseguisse entrar no mar, a água inteira congela. E quem congelou a água foi esse mano aqui que saiu dos céus. Ele enche o monstro de porrada, mas antes que ele finalizasse ele, o Netsa taca uma pedra no mano e devolve a criança pro monstro, porque ele que queria salvar a criança. Os dois saem na porrada em uma luta de Meu Deus, mano! Que criança encapetada! Não! Você parou o meu momento de ser o herói? Ah, não. Pega, devolve. Agora eu resolvo. digna de Kung Fu Panda, o Netsa consegue tirar o capuz dele e a gente vê que esse mano, além de chifres, ele tem uma marca muito parecida com a marca que o Netsa tem. Mas já já a gente fala Esse sobre aí isso. ficou Graças com a a- essa com a outra abertura pedra. que o Netsa fez, a criança é devorada. E além disso, eles são cercados por bolhas que o monstro criou e quando elas estouram, elas petrificam as pessoas. E o mano, mostrando toda a habilidade que ele tem, ele consegue desviar das bolhas e salvar a criança. Mas como ela tinha fluidos da barriga do monstro, os dois acabam sendo petrificados. Meu Deus. O Netsa, ele usa os dois petrificados pra encher o monstro de porrada e conseguir o antídoto. Depois de salvar os dois e expulsar o monstro Que filme genial, bicho! Usou os próprios caras pra bater no bicho e o antídoto é arranho do bicho. Cê é louco. dali, o mano agradece o Netsa por ter salvado ele. E isso deixa o Netsa muito feliz. Aliás, o nome desse cara é Ao Bing, mas eu vou chamar ele só de Bing. Os dois começam a brincar com um tipo de peteca e pela primeira vez o Netsa brinca com alguém que não era a mãe dele. E ele fica tão feliz por causa disso que ele chega a se emocionar, já que até esse Tadinho. momento ele não tinha nenhum amigo. O Bing, ele dá essa concha pra ele e diz que sempre que ele quisesse brincar, era só usar ela pra chamar ele. E em seguida, o Bing some. Nisso, os aldeões aparecem e, obviamente, eles estão Opa. furiosos com o Netsa, porque, além de destruir tudo, eles acham que foi o Netsa que sequestrou a criança. O Netsa até tenta contar a verdade pra eles, mas como eles não viram nenhum monstro ali perto, eles acharam que era tudo mentira dele. E aquele Oh. moleque chatão chama o Netsa mais uma vez de demônio, e isso irrita o Netsa. A mãe do moleque até tenta separar os dois, e pra isso ela dá uma marretada nele, Nem e o doeu. Netsa, ele simplesmente dá um socão na mulher. Super O machista Netsa sai na opressor. porrada com os aldeões, mas o Tai aparece parando a briga, e os aldeões pedem pros pais do Netsa pra trancarem ele pra sempre, e eles falam que eles vão resolver todos esses problemas. Agora, Oh. falando um pouco do Bing, vocês lembram que ele tem uma marca na testa muito parecida com a do Netsa. Ele é a outra e isso bolinha. ocorre porque ele, na verdade, é a pérola espiritual. Lá no começo do filme, depois que o Shen escapa com a pérola, ele vai em direção ao oceano, em uma prisão subterrânea, onde existia milhares de dragões que estavam aprisionados.
aprisionados. O Shen, ele entrega a pílula espiritual para ser usada no ovo do Rei dos Dragões, e assim nasce o Ao Bing. O plano deles era fazer com que o Bing ficasse forte o suficiente para enganar os humanos e libertar os dragões dessa prisão. E como foram os deuses que aprisionaram os dragões lá, as pessoas tinham medo dos dragões e preconceito com eles, porque com certeza eles deveriam ser criaturas muito perigosas. O Bing conta para eles que ele tinha feito amizade com um humano, e esse humano era o Netza. E por eles saberem quem que era o Netza, eles Cara, falam pro Bing. Mano, não sei se eu já tô até acostumada demais com narrativa americana, mas eu tava chutando, esse outro moleque aí, é filho do outro, o outro que queria ter um filho muito pica. Mas, ó, tem toda mais uma lore aí, que eu acho que vai encaminhar pro segundo filme, né? Esse aqui, com certeza, é o 1 mesmo, né? Explicando todo o começo da história. Que é o segundo filme, eu lembro de ter dragão. Então, vai, tipo, trazer toda a lore aí pro segundo filme. Caraca, que da hora, fi! Chinesas muito picas. Que E esse isso? humano era o Netza. E por eles saberem quem que era o Netza, eles falam pro Bing que ele era o rival destinado dele e que ele no futuro ia ter que derrotar o Netza pra conseguir enganar os humanos e se tornar o herói deles, já que afinal o Netza era a pílula demoníaca. Voltando pro Netza, ele tava bem depressivo porque ele teve que ficar preso no castelo, mas como o terceiro aniversário dele tava chegando, os pais contam pra ele que eles conseguiram convencer os aldeões, o Netza que tinha salvado a criança, e que todos eles iam participar da festa de aniversário dele. Muito feliz com isso, o Netza vai pra praia e ele usa a concha pra chamar o Bing e convidar ele pro aniversário. Ele também fala pro Bing que ele era a única pessoa que ele realmente queria que fosse. E aqui a gente vê que o Bing, ele tá bastante confuso com essa situação. O Bing volta pra prisão dos dragões, e aqui a gente tem Ai, um que plot dó! twist, porque na verdade os dragões não são malvados, mas sim os deuses. Os deuses enganaram os dragões, fazendo eles derrotarem monstros muito poderosos e manter eles presos debaixo da prisão dos dragões. E com os monstros e os dragões presos, os deuses ficaram com toda a glória, e fizeram com que a reputação dos dragões fossem de seres malignos e malvados. E agora cabia ao Bing salvar os dragões e tirar eles daquela prisão. E para isso, cada dragão dá a sua escama mais forte pro Bing, para ele usar como uma armadura impenetrável. Lá que no da hora. aniversário do Netza, os pais dele dão vários presentes para ele, e inclusive um desses presentes é aquele porco mágico que vira rodas da hora. mágicas que fazem o Netza voar. Mas ele não tá nada feliz porque o Shen contou pra ele todas as mentiras que os pais dele tinham dito pro Netza. E ainda por cima, ele disse como liberar a argola que limitava os poderes do Netza. E sem a argola, o Netza se transforma em um Super Saiyajin. Isso que eu tava me perguntando, fi. O outro também era um ovo. Como é que ele parece tão mais velho que esse daqui? Muito pica, tá maluco? Graças a isso, ele fica descontrolado e começa a atacar tudo. E a partir de agora, o filme ele começa uma sequência irada de cenas de luta, mas como não dá pra ficar narrando tudo que acontece aqui, saibam que a partir de agora, cada parte que eu falar, teve uma cena de porradaria antes e depois dela. Com a ajuda do Bing, que apareceu bem na hora, eles conseguem colocar a argola no Netza e ele foge pra longe. E como o pai do Netza era um caçador de monstros bastante experiente, ele percebe que tem algo de errado com o Bing e ele descobre que na verdade ele era um dragão. Como o segredo do Bing foi revelado, o Shen diz pra ele que ele teria que destruir a cidade toda se ele quisesse salvar a espécie inteira dele. E enquanto ele Deus. conversava com o Bing, a gente descobre que o Shen na verdade era furry. E ele fala que por isso que ele tava ajudando os dragões, porque ele tinha raiva dos deuses, já que eles tinham um preconceito com furries. O porco mágico do Tai reaparece e ele mostra pro Netza que na verdade o pai dele colocou um feitiço de proteção no garoto para que quando o raio mágico viesse, o pai dele morreria no lugar do Netza. E ele percebe que por mais que os pais dele tenham mentido esse tempo todo, tudo que eles fizeram foi pra proteger o Mano, eu tô Netza. querendo chorar, que judiação, gente. Ele querendo morrer no lugar do filho. Nossa, que dó desses pais, gente. Que eles sempre quiseram o melhor pra ele. O Netza então volta pra salvar a cidade da pedra gigante de gelo que o Bing criou na forma de dragão dele. E o Netza, ele usa a argola pra que mesmo liberando a força toda dele, ele ainda consiga se controlar. E com toda a força dele, ele consegue destruir o gelo gigante que ia esmagar a cidade. E pra parar o Bing, o Netza, ele manda um clássico discurso no jutsu, falando que não importava o que o destino
destino tinha reservado pro Bing, porque a única pessoa que poderia definir o destino dele era ele mesmo. Nisso, o Netza se desfaz do feitiço que o pai dele fez e se despede dos pais dele, porque o raio mágico já estava se aproximando. E essa cena, ela consegue te deixar emocionado, porque o Netza, ele estava totalmente preparado para se sacrificar pelos pais dele. Enquanto o raio atingia o Netza, o Bing aparece para se juntar com ele e tentar resistir a essa magia. Ele até usa a armadura dele como escudo, mas infelizmente o raio é forte até demais. Mas como os dois juntos conseguem ativar os poderes da Pérola do Caos, eles conseguem absorver um pouco de energia e contra-atacar o raio. O Tai também decide se juntar a eles e ele usa aquela Lotus que guardava as pérolas. Só que uma mega explosão acontece e o poder do raio acaba. Nossa. Infelizmente, o Netza e o Bing conseguiram se salvar porque o Tai conseguiu usar a Lotus para proteger eles. Mas infelizmente, apenas a alma deles foi salva porque os corpos deles foram destruídos. E nisso, o filme acaba com os aldeões reconhecendo o sacrifício dos dois e ambos se tornam heróis. E a gente agora vai direto para as considerações finais. Que da hora, véi! Aqui nessas considerações finais, eu vou fazer um bagulho um pouco diferente. Ao invés de só falar o que eu achei, eu vou fazer uma tier list dos personagens de Netza. O Netza, obviamente, já começa em S, personagem irado, divertido, engraçado e muito bom de briga. Adorei demais Bravo. ele. Não é à toa que ele é o protagonista do filme. O Ao Bing, ele também vai em S. Fofo. O mano, além de ser muito gentil com o Netza, durante o filme todo, ele praticamente foi a pessoa que melhor tratou o Netza, talvez só depois da mãe dele. E por mais que ele tenha tentado fazer coisas ruins, tudo que ele fez foi pra tentar salvar a espécie pra dele tentar que acertar. tava Ai, tô bem aprisionada na frente, injustamente. né? O Tai eu nem preciso falar nada, engraçado, gordão, porradeiro e bêbado. Me lembra o Gragas do Liga das Lendas. S. Os pais Não do Netza, eu acredito, vou ó. O dono do canal aqui, o Lusca, joga League of Legends, gente. Vocês têm que se inscrever no canal dele. Aproveita aí, ó, já se inscreve lá. E o cara ainda é jogador de League of Legends, sem condições. Melhor canal do YouTube. Canhar. Por mais que eles quisessem o bem dele, esses pais são muito mentirosos, mano. Eu nunca vi uns pais mentirem tanto. A nenenzinha eu também vou colocar em A. O Senhor Supremo do Céu, não tem muito o que falar dele, porque ele só apareceu, sei lá, uma vez durante o filme todo. Mas o design dele é maneiro e eu vou colocar ele em B. Aliás, eu não falei desse personagem o vídeo todo, mas tem esse mano aqui, que por mais que ele pareça esse cara forte e bombado, ele tem uma vozinha de menininha e durante o filme todo, toda vez que ele foge do perigo, ele dá um gritinho de garotinha. Um monstrão que petrifica eles. Ele rendeu uma boa luta, mas ele não tem nada além disso. Adicionado Então eu vou um colocar C. em C. Esse moleque apenas morra. E o Shen, eu Chato. vou deixar ele em Furry. E finalizando, esse filme de verdade me surpreendeu demais e eu recomendo muito que todos assistam ele. Eu não faço ideia de como eu vou conseguir assistir o segundo, porque ele não tem É. lugar nenhum da internet, mas quem sabe quando eu conseguir, eu faço um vídeo sobre. Mas o vídeo vai ficando por aqui e até semana que vem. Obrigado, Lusca. Ótimo vídeo. E agora acho que é o nome dos membros. Brabo. Bom, então é isso. No final do vídeo a gente tem certeza, né, de que é sobre o filme 1 que se trata. Nossa, tô com má vontade ainda, fi, de ver agora esses filmes. Só que o duro é isso, né? A China real não tá com interesse de trazer isso pros outros países pra mandar isso pra fora do Brasil, tá ligado? E, nossa, pô, deve ser muito da hora. Se o primeiro, que não foi tão famoso assim, já tem essa qualidade, imagina o segundo. Nossa, deve ser Cinema 2. E é isso, se inscreva no canal do Lusca, se inscreve no meu canal também, estamos aí com a meta de chegar aos 100k. Então, por favor, se inscreve que ajuda muito. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!